Olá, boa tarde. O Manchetes Noticiário desta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, começa agora. E um dos destaques da nossa edição se refere às informações sobre a situação, preocupante da dengue em Sorocaba, que já se aproxima de 1.500 casos na cidade. Vamos falar também que mais uma vítima foi atacada de novo por um cão da raça Pitbull. O segundo caso em menos de uma semana, agora em Sorocaba, E ainda vamos mostrar algumas alternativas para você que pretende emagrecer com saúde e chegar aí àquela forma ideal. E nós vamos falar agora sobre o acolhimento temporário de menores, entre eles infratores nas casas de passagem que foram extintas no fim do ano passado em Sorocaba. E o jornalismo da TV Sorocaba mostrou o problema que o Conselho Tutelar da cidade e as ONGs que realizam este trabalho enfrentam desde o início deste ano. Em janeiro, o Lar Refúgio atendeu 7 casos de abrigo temporário de menores em situação de risco. Alguns deles cometeram pequenos delitos. A entidade não tem como receber menores temporariamente, porque eles ocupariam vagas destinadas para acolhimentos mais extensos. Mas o que preocupa mesmo é a mistura de jovens infratores com outras crianças em situação de risco. Quando eu recebo um adolescente que tem todo um histórico e eu trago para um abrigo onde eu tenho outras crianças, eu também corro o risco de expor outras crianças menores, outras crianças que têm essa situação de exposição a uma situação como essa. No início do ano, a TV Sorocaba SBT mostrou o caso. Na época, a Prefeitura de Sorocaba nos informou que rompeu o contrato seguindo uma resolução nacional que impede a existência de casas de passagem. Na reportagem, um adolescente de 17 anos infrator precisou do abrigo provisório. Na falta de lugar apropriado, foi acolhido no Lar Refúgio. Ele saiu do abrigo e, assim, cometeu vários delitos. O administrador, que também cuida de outro lar, diz que os delegados liberam indevidamente o jovem que comete um delito. A autoridade policial não quer se envolver com isso, porque sabe que existe a não imputação da lei, especialmente para o menor. Então, o que nós deveríamos fazer é encaminhá-lo para a medida socioeducativa. Para isso ele precisa de um processo, evidente, mas o problema é que eu não posso acolhê-lo novamente no abrigo. Estes encaminhamentos para a entidade são feitos pelo Conselho Tutelar, que está de mãos atadas com o fim do convênio para as casas de passagem. Precisamos ter um jogo de cintura, muitas vezes praticamente o serviço se adequando a essa modalidade provisória. O presidente já encaminhou ofícios para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério Público, Promotoria da Infância e da Juventude, Vara da Infância e da Juventude, Defensoria Pública, Câmara Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Social e também a Prefeitura. Os documentos mostram a demanda que existe para o serviço extinto e um estudo para a reimplantação do atendimento, mas até agora poucos avanços. Quando você termina um convênio, para você instaurar um outro procedimento, existe todo um processo. A gente entende que quando existe um reordenamento, adequar novamente esse serviço, tem que ter uma transição, mas você não pode interromper. Então, o que acontece? Na prática, nesse atendimento, muitas vezes a gente acaba usando outras vagas de atendimento, que seria para acolhimentos de natureza judicial, e acaba colocando esses acolhimentos provisórios que não seriam adequadamente utilizados. Nós entramos em contato com a Polícia Civil sobre a liberação dos menores nos plantões, que explicou que os menores infratores só podem ser apreendidos e encaminhados à Fundação Casa quando houver violência no ato infracional. Do contrário, no mesmo instante ele é liberado para os pais ou responsável legal. A polícia ainda explica que quando o menor se envolve em uma ocorrência com violência, ele é encaminhado à delegacia de polícia, todas as medidas legais são tomadas e ele é apresentado ao juízo da Infância e Juventude e encaminhado, por fim, à Fundação Casa. Vale lembrar ainda que quando o menor é autor de um ato infracional, não se trata de um assunto do Conselho Tutelar. Neste caso, só é acionado quando o menor é vítima. E ainda sobre este assunto, a gente vai ao vivo falar com o J. Abreu, que está em frente ao Fórum Criminal de Sorocaba e tem mais informações para nós sobre este caso. Boa tarde, Jota.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Manchetes Noticidade. Além desses casos que nós vimos aí dos menores em conflito com a lei, também tem os casos dos menores em vulnerabilidade social que precisavam da casa de passagem. Pode acontecer de um menor estar com os pais, ser um risco para ele, porque os pais é que representam um risco. Então ele teria que ficar nessa casa de passagem até que fosse designado um novo destino para ele. Sobre este assunto eu vou conversar agora então com a promotora da Infância e Juventude em Sorocaba, doutora Alice Satico. Doutora, o que está acontecendo com esses menores em vulnerabilidade social? Boa tarde. Boa tarde. Com a extinção da casa de passagem, está sendo feito um levantamento perante os abrigos e esses abrigos fornecem uma relação de vagas, quantas vagas eles têm. Então, os menores em situação de vulnerabilidade, né, esses adolescentes, são encaminhados para esses abrigos. E por que essa não é uma situação ideal dos abrigos já de acolhimento definitivo? Porque os abrigos, eles recebem os adolescentes que já têm uma situação processual definida. Né? E nesses casos, a casa de passagem, como o próprio nome diz, é uma situação provisória, até que se decida o que é que vai ser encaminhado esse adolescente. Se vai para uma família extensa, para o tio, para a tia, para os avós, né, para os primos, ou se realmente vai ser caso da propositura de uma ação. Mas aí ele acaba ficando junto com outros que estão em acolhimento definitivo, é isso? Exatamente. Então a situação realmente não é adequada. A promotoria da Infância e Juventude pode fazer alguma coisa para que isso seja providenciado imediatamente? Por exemplo, uma casa, um local de abrigo para esses menores? Sim, nós recebemos a comunicação através do Conselho Tutelar, requisitamos uma informação, né, da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, e vamos analisar, porque em sendo o caso, não se descarta a propositura de uma ação. Ok, então obrigado pelas informações, doutora. É isso, Fernando, são as informações de hoje. É com você aí de volta no estúdio. Obrigado, Jota. Nesta terça-feira, manifestantes realizaram um protesto na Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. A manifestação foi na Praça Lions. Aproximadamente 50 pessoas pediram por mais segurança nos 115 quilômetros de ciclovias distribuídas de leste a oeste e de norte a sul do município. Com autorização da Guarda Municipal e da URBS, os ciclistas chegaram a deitar no meio da pista sentido bairro. O protesto surgiu após as 2 ocorrências registradas no fim de semana envolvendo ciclistas. O grupo quer mais atenção sobre as reivindicações. A falta de segurança, iluminação e manutenção da ciclovia, que a ciclovia em alguns trechos precisa urgente de manutenção. A GCM reforça algumas orientações. O ciclista ele deve andar com todos os equipamentos de segurança, ele deve andar, evitar lugares ermos e, se possível, andar em grupos. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Sorocaba e a Polícia Militar, mas sobre este assunto nós ainda não tivemos resposta. E ainda em Sorocaba, um adolescente foi atacado hoje de manhã por um pitbull no bairro Parque São Bento. Segundo moradores, o cachorro estava solto na rua. Ainda não se sabe quem é o dono do animal. Este já é o segundo caso de ataque de pitbull registrado em menos de uma semana na região. No último domingo, um homem de 56 anos morreu em Votorantim, vítima de mordidas do cachorro da raça. Ele chegou a ficar internado no hospital regional, mas não resistiu. Um homem que se passava por sargento da Força Tática da Polícia Militar foi preso em Jundiaí. Segundo a polícia, ele já era investigado pela polícia e extorquia comerciantes da cidade. O falso sargento tem 25 anos e prometia às vítimas retirar a pontuação e renovar a Carteira Nacional de Habilitação em troca de dinheiro. Uma das vítimas combinou um encontro com o suspeito em uma lanchonete e avisou as polícias civil e militar. Quando ele saía do local, a PM o prendeu. No bolso do homem foi encontrado dinheiro e um distintivo da Polícia do Exército. E ainda em Jundiaí, um homem foi preso na rodovia Anhanguera suspeito de roubo de carga. Segundo a polícia, o caminhão estava carregado com 30 toneladas de chocolate. E a Polícia Civil de Jundiaí realiza uma ação para alertar os vigilantes sobre a importância da regularização dos documentos para exercer a função. A credencial é esta aqui. Cerca de 200 vigilantes estão cadastrados na Polícia Civil, mas a Associação dos Vigilantes Autônomos de Jundiaí e região estima que 1.000 ainda estão irregulares. É muito importante esse recadastramento
não só para o vigilante exercer sua função regularizado, tanto para, mais importância ainda, eu creio, para a população. Porque o vigilante não cadastrado, ninguém sabe quem ele é, de onde ele veio. Então a importância maior é essa. Estar credenciado com a Polícia Civil também é importante para comprovar os anos de trabalho na hora de se aposentar. A gente tem vários vigilantes que a gente já entrou com processo, já estão aposentados, e é uma prova que ele é vigilante. Ele é cadastrado, ele tem a credencial, e isso conta como tempo de serviço. Quem ainda não tem registro e quer se cadastrar deve levar até a Associação dos Vigilantes Autônomos. RG, CPF, título de eleitor, comprovante da última votação, comprovante de residência, certificado de reservista, atestado de antecedentes criminais, 4 fotos 3x4, abaixo-assinado dos moradores do bairro em que o vigilante quer trabalhar. Já quem quer fazer o recadastramento deve levar xerox do RG, CPF, título de eleitor, comprovante da última votação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. A própria associação encaminha os documentos para a delegacia. Além de cuidar da população, o vigilante cadastrado também ajuda a polícia. A gente tem um histórico muito bom com os vigilantes aqui na região. Eles realmente ajudam a população e ajudam a gente. Dentro do papel deles, que é apenas colher informações e passar para a polícia. Eles percebem a rotina da rua, do bairro, e qualquer alteração eles informam a gente e a pessoa com quem eles têm contato da rua. O prazo para o recadastramento é até o final de fevereiro. E a gente já avisa, a partir de 1º de março, já foi tratado em reunião, os que tiverem irregulares vão ser levados até a delegacia e vão responder criminalmente pelo exercício irregular de profissão ou atividade. Continuam foragidos os 3 presos que escaparam do Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz na madrugada de ontem. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a fuga ocorreu no momento em que os alojamentos foram abertos para servir o café da manhã. Agentes de segurança penitenciária, a Polícia Militar e a Guarda Civil realizaram buscas no momento da fuga, que foram prejudicadas pela chuva. Ainda de acordo com a SAP, a unidade prisional é de regime semiaberto, portanto, os agentes não andam armados e os presos podem sair para trabalhar ou estudar com autorização judicial. Prestou depoimento hoje o casal que teria sido agredido por 3 homens em Mairinque. O rapaz tem 18 anos e a namorada de 17 está grávida de 9 meses. Segundo o pai do jovem, ele levou marteladas na cabeça e nas costas, além de uma mordida na orelha e a adolescente cadeiradas no rosto. Ainda de acordo com o homem, um dos agressores é ex-funcionário dele e teria cometido o crime por ter sido demitido. O pai da vítima disse que foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, mas foi informado pelo atendente que não poderia porque um dos suspeitos pela agressão já teria registrado a ocorrência sob a alegação de que foi agredido pelo ex-chefe. Depois de passarem por exames no IML de Sorocaba, as vítimas então voltaram à delegacia para tentar novamente registrar o BO, sem sucesso, porque os agressores aí registraram outro boletim, desta vez de ameaça. O homem ficou indignado, pois o filho e a nora ficaram muito machucados e só na 3ª tentativa a ocorrência foi registrada, enquanto os agressores estariam se passando por vítimas, segundo ele. A delegacia de Mairinque agora vai investigar este caso. E os 3 homens suspeitos pela agressão ao casal também serão convocados para prestar depoimento.